Nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estarmos na tua presença. Pedimos a tua orientação, a tua ajuda, agora que vamos tratar de assuntos ligados à tua palavra, para retirarmos as dúvidas de alguns, também para glorificarmos o teu nome, Senhor, porque o ensino da tua palavra sempre revigora a nossa alma, o conhecimento da tua palavra sempre nos faz mais fortes na nossa fé. E nós queremos agora também que tu venhas com a tua mão protetora, a tua mão de perdão e de ajuda, de amparo, para todos aqueles que estão carentes da tua voz, da tua ajuda no momento de aflição. Muitos estão passando por necessidades, por causa do trabalho, por causa da falta do alimento, às vezes, e outros estão com falta de salário, foram demitidos dos seus empregos. Enfim, Senhor, empresas estão fechando e nós estamos aqui a cada dia mais olhando as grandes dificuldades que estamos passando, não só o nosso país, mas o mundo inteiro, e principalmente nesses estados onde as coisas estão cada vez pior por causa desta quarentena, que já não seria pouco se nada estivesse acontecendo. Agora, Senhor, toma nas tuas mãos, ajuda-nos para que tenhamos um culto abençoado. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, aceita a nossa oração, recebe, Senhor, com o nosso coração contrito que nós derramamos em tuas mãos. Ó Senhor, tu sabes o quanto cada um de nós suplicamos e precisamos da tua ajuda, do teu amparo. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, que bom estarmos juntos. E hoje eu vi uma notícia muito triste, que uma das principais pizzarias mais importantes, pelo menos do Rio de Janeiro, lá fora também, que é a Parmê, vai fechar muitas de suas lojas devido aos problemas que estão acontecendo, né? E a gente não sabe como vai ficar isso. É um problema sério, irmãos, porque uma coisa que eu quero dizer a vocês, com toda a minha certeza, convicção, esse vírus veio para ficar, ele não tem como ser combatido, não tem como destruir esse vírus, não tem como passar um inseticida, como é o caso da dengue, que basta você matar o mosquito. No caso desse vírus, não, você não tem como matar mosquito, porque ele está já em muitas pessoas. E há uma diferença muito grande entre o chamado vírus, coronavírus, e a pessoa infectada com o vírus, que pode se transformar no Covid, que é a inflamação, é a doença provocada pelo vírus. A presença do vírus pode apenas causar um resfriado, um problema simples, mas a infecção, a proliferação maior é quando se transforma na doença propriamente, que é o Covid-19. E, infelizmente, esse vírus veio para ficar, não tem o que fazer, não há como, né, jogar aí um inseticida para matar o vírus, porque o vírus ele tem que estar na corrente sanguínea das pessoas. Como o vírus de todas as gripes que existem no mundo, os homens vão se adaptando, vão se fortalecendo, o organismo das pessoas vão se adaptando a isso. E, na realidade, não há cura para vírus de gripe. Não há cura para gripe. O que há é o fortalecimento da imunidade do organismo, para que o organismo, então, possa, por si só, vencer esse vírus e aprender a conviver com ele. Né? Nós temos essa resistência, o ser humano é dotado dessa resistência. O grande problema está na dificuldade de muitos com relação à imunidade. Daí a preocupação com relação às pessoas chamadas de risco, como, né, o caso eu, por exemplo, já tenho mais de 60 anos, tenho o coração safenado, com 3 safenas e 2 mamárias, tenho as questões da hipertensão, tenho as questões da diabetes. Então, sou classificado como o chamado de alto risco, assim como outras pessoas também, mesmo sendo jovens, às vezes têm lá diabetes, tem problemas, né, em rins e tal, e às vezes até crianças têm problemas sérios, e a complicação da doença acaba nesse ponto aí. A discussão política com relação ao tratamento, porque na questão inicial
aí é que está, se no momento inicial, no momento em que é captada aí a existência na corrente sanguínea do chamado vírus, se há condição de ser tratado com um medicamento que é informado aí, e muita gente politicamente diz que não, outros politicamente brigam entre eles, e essa pouca vergonha dos políticos acaba que a população fica sem saber o que faz, não é? E a gente fica na mão dessas pessoas e, infelizmente, o ser humano tem que se adaptar. A ideia é fortalecer o organismo, porque se você não pegou o vírus hoje, você vai ter que pegar amanhã, porque ele veio para ficar. Essa é uma verdade, é uma realidade. Se a igreja conseguir passar por este momento de pé, né, por se não formos arrebatados antes, se não for esse o período, se não for esse o tempo de Deus para levar a igreja, então outras coisas piores virão pela frente e temos que estar prontos para isso. Então você que já está chorando aí porque está correndo com quem está correndo a pé, tem gente chorando porque está correndo contra quem está correndo a pé, vai se preparando, porque vem gente aí correndo a cavalo. E Jeremias ele dá uma explicação a respeito disso para a gente, que a gente não deve parar nunca de correr, não temos que desistir. Desistir é morrer, é entregar os pontos. Então continue se alimentando bem, continue cuidando da sua saúde, tomando sol, enfim, tomando as vitaminas necessárias, enfim, tantas outras coisas, para que a tua imunidade esteja pronta, porque o dia que o vírus chegar em você, porque hoje ou não ele vai chegar. O grande problema de alguns médicos é que eles não querem ver os hospitais muito cheios, né? Os hospitais não estando cheios, então tem como condição deles tratarem melhor se houver necessidade. Mas é um problema que até entre os próprios médicos há essa dúvida se o problema é realmente a questão do pulmão, no respirador, se a questão está na circulação, se o vírus age no pulmão ou se o vírus age dando trombose, né, na circulação do sangue. Pelo bem ou pelo mal, o ideal é que a gente vá se prevenindo e se alimentando com coisas que sejam de boa condição para a circulação do nosso sangue, tantos alimentos aí saudáveis, para que a gente possa ter isso. Enfim, a nossa página nada tem a ver com medicina, eu não tenho nada a ver com o assunto, não entendo nada disso aí, mas é o que eu estou escutando, é o que eu tenho lido, é o que eu tenho visto, né? Estou apenas transmitindo aquilo que eu estou sabendo. E essa é uma verdade, todos vão pegar esse vírus, não tem jeito, porque não é como como eu já disse, a chikungunya, por exemplo. Basta você inibir lá quem reproduz, quem transmite, que é o mosquito, né? É o caso da dengue, que é o mosquito. Então, matando o mosquito, você elimina a gripe, ou a febre, ou o mal. No caso desse vírus, não. Ele está no ar, ele pega pela saliva, pelo contato e por outras coisas mais, e você acaba sem perceber, pegando um alimento, botando a mão em algum lugar e não percebendo, não passando o álcool gel. Então tem que usar máscara, tem que usar o álcool gel, tem que se cuidar, e essa é a nossa realidade. Então não seja rebelde, não fique achando que Deus vai te livrar porque você é o super poderoso servo de Deus, porque infelizmente as coisas não são bem assim, né? Então Deus livra, mas livra aqueles a quem Ele quer livrar, aqueles que Ele escolheu para livrar, e Deus é soberano nessas questões. Muito bem, uma das coisas que eu queria citar para vocês é que me questionaram com relação ao fato de Isaías ter ou não profetizado sobre a questão do Ciro. E o texto é bem claro. Isaías profetizou no reinado de 4 reis, embora o reinado desses reis tenha sido curto, porque logo veio a questão da invasão dos caldeus ao norte, logo depois Babilônia ao sul, mas a gente tem que entender que Isaías vai começar a sua profecia por volta de 700 e alguma coisa antes de Jesus, 740, 730, entre 730 e 750, é que começa o ministério profético de Isaías. Ele pega então Uzias e os reis que vêm depois dele. Lógico que ele está se referindo aos reis de Judá, porque 740 Israel já estava sendo destruída completamente ao norte pelos caldeus, e a profecia vai se dar muito mais para o sul do que para o norte. E
quem está invadindo o norte são os caldeus nesse período, e o Império Babilônico se levantará por volta de 600 a.C. Então, veja, Isaías está vivendo 700 e alguma coisa, o Império Babilônico vem por volta de 600, e por volta de 550, 560, por ali, 570, começa o Império de Dario e de Ciro a se formar, e forma-se então o Império Persa, do qual Isaías vai profetizar. Então vejam que chega a ser quase 200 anos, entre 150 a 200 anos de diferença entre o profeta Isaías profetizar a sua profecia e Ciro reinar para formar o Império Persa. E essa é a profecia que eu vou destacar para vocês, que está em Isaías 44, versículos de 25 a 28. Vamos ler o que diz o profeta. Ele diz assim, ó: sou eu, o Senhor, que desfaço os sinais dos inventores de mentira. Olha, já começa aqui falando umas coisas que estão acontecendo em nossos dias. Eu acho a Bíblia fantástica, porque quando eu começo a ler coisas que foram escritas 700 anos antes de Jesus, parece que ele está falando para nós, para os nossos dias, para os nossos momentos, né? E enlouqueço os adivinhos e faço tornar atrás os sábios. Então, muita gente aí que profetizou que o Macron ia ser empossado pelo Papa no dia 14 de maio, hoje já são dia 18, e nem Macron, nem Micron, nem Macarron, nem ninguém, certo? Então, esses profetas todos estão enganados por causa das suas próprias concupiscências, e acabam se precipitando, dando nomes, dando datas e dando um monte de coisas, e todos são envergonhados e demonstram suas loucuras. E veja que Isaías está falando exatamente sobre isso. Versículo 26, ele diz assim: confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, e digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificada, e levantarei as suas ruínas. Então vejam que já nesse momento, as ruínas já tinham acontecido. Então Isaías agora está num período de profecia onde ele já considera a destruição de Israel como certa na invasão babilônica. Então veja que Isaías já está vendo isso como sendo uma realidade. Ele está vivendo antes, mas ele está vendo isso como realidade e profetizando como se já tivesse acontecido. Isso é um estilo dos profetas do passado. Eles profetizavam e eles conseguiam olhar como se estivesse vivendo o futuro, e olhando do futuro para trás como se aquilo que eles estivessem profetizando já tivesse acontecido. É fantástico isso. A maioria desses autores judeus do Antigo Testamento, né, judeus no sentido da nacionalidade, não na questão do judaísmo em si como religião, mas eles todos tinham esse estilo de profetizar. Eles profetizavam para os seus dias, profetizavam para um pouco depois dos seus dias, e eles tinham a capacidade de olhar para trás como se tivesse já acontecido e falar como se já tivesse acontecido, como se já tivesse no passado. E é por isso que muita gente aqui desorientada acaba achando que não era o mesmo autor. Então eles veem lá Isaías no capítulo 6, que nós pregamos ontem, fazendo uma coisa, e agora no capítulo 44 falando de um passado. Aí eles dizem: caramba, esse aqui viveu 700 e pouco antes de Jesus. Se Ciro vai viver 500 anos antes de Jesus, então não pode ser a mesma pessoa, então é outro camarada, é outro indivíduo. E eles chegam a dar 4 profetas de Isaías como se fosse um só, e aí vira uma bagunça dos infernos, né? Então não, eu não acredito nessas coisas. Eu creio sinceramente que o profeta tem essa capacidade de olhar para o futuro e ver como se já tivesse acontecido, porque o tempo visto por Deus, ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro, certo? E aí o texto continua, versículo 27, que digo à profundeza, seca-te e secarei os teus rios. Então ele pode dizer aos mares mais profundos: vira deserto, assim como todos os cientistas já concordam que o Saara já foi mar. E hoje é um deserto fantástico, e você encontra lá resquícios de criaturas, de cristais, de coisas, de conchas no deserto do Saara, né? Agora que vem o 28, que ele diz: e digo de Ciro. Olha agora, é interessante o que ele vai chamar aqui de meu pastor, em outros lugares, em outras traduções, de meu servo.
que cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e o templo, e tu serás fundado. Então ele diz a Jerusalém, tu serás edificada, e diz ao templo, tu serás fundado. É como se ele falasse com a cidade, como se ele falasse com o templo, se o templo tivesse vida, né? Como se o templo fosse um ser que tivesse como ouvir a profecia. Então tu serás edificado. É um estilo literário, um estilo dos profetas falarem, parece que está falando com as coisas, mas não é, ele não está falando com as coisas, ele está falando de uma forma figurada, porque o templo seria reedificado. E isso só vai se cumprir por volta de 400 e alguma coisa, até no máximo 450 a.C., que é com Esdras, Zorobabel, Neemias, que vão reconstruir todas essas coisas, tanto as cidades, né, que vai com Neemias e tal, e depois toda a religião sendo edificada, reestruturada com o profeta, com Esdras, o sacerdote. Então é interessante você ver que esses profetas todos, eles estavam olhando para o futuro, mas como se esse futuro já estivesse acontecendo diante dos olhos deles. E isso é lindo a gente analisar, certo? Analisar esses profetas. É importante que você entenda que a forma de divisão da Bíblia em relação aos profetas, ela tem duas divisões básicas, o que nós chamamos de profetas maiores e o que nós chamamos de profetas menores. Mas por quê? Os maiores não são maiores porque o corpo deles, a altura deles era maior, ou porque os livros eram mais importantes. Não. São chamados de profetas maiores aqueles que escrevem mais, os textos são mais longos, os escritos são maiores. E os profetas que escrevem menos, os mais curtos, então profetas menores. Menor é o conteúdo do escrito em si e não a profundidade ou a competência da teologia, da profecia em si, ou a capacidade do profeta em profetizar, certo? Então esses profetas maiores, eles vão ser 5 profetas, que são Isaías, Jeremias. Lamentação de Jeremias vai entrar como um livro específico separado, mas ele é de Jeremias, na realidade eles são 4, mas que escrevem 5 coisas. Aliás, Lamentação de Jeremias é um livro poético, mas deveria estar entre os poetas, mas como foi escrito por Jeremias, então a classificação acabou colocando ele também entre os proféticos. Então ele fica como um profeta maior. Então nós temos Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel, 4 profetas e 5 livros classificados como os 5 profetas maiores. E os menores vêm Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Apesar de Isaías estar entre os profetas maiores e ser o primeiro livro, ele não é o primeiro a profetizar. Então é importante que você veja a ordem cronológica e eu me comprometo em colocar para vocês um quadrinho onde cada profeta profetiza dentro do seu tempo, para que você possa imaginar que rei reinava em Jerusalém, que rei reinava em Samaria, que profeta profetizava em Judá e que profeta profetizava em Israel. Vou colocar esse quadrinho para vocês, eu fiz quando estava dando aula na faculdade e os alunos gostavam bastante porque ajudava muito a entender esse contexto cronológico dos profetas, dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, certo? Então é importante você entender também que nesse estilo literário não dá para a gente se enganar, só se engana quem quer ser enganado, só quem quer contestar a Bíblia Sagrada que encontra defeito nela. Só quem quer encontrar erro vai encontrar erro. Se eu olhar para a Bíblia com um olhar humano e tentar analisar coisas erradas, eu vou encontrar um monte de coisas erradas. Depende daquilo que eu quero procurar, certo? Mas até no lixo eu posso encontrar sobrevivência. Essa é a verdade. Do monturo, Deus ergue um vencedor. É título de um livro que eu escrevi a respeito de um indivíduo que é muito meu amigo e tem uma live aí também, daqui a pouco vai entrar no ar. Então veja, cada profeta, ele praticamente assina os seus escritos. E o Isaías mesmo é um deles. Veja só, Isaías capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó, visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Veja, ele está falando aqui no primeiro versículo
a visão que ele vai ver a respeito do que vai acontecer com Judá e com Jerusalém. Então, quando ele está profetizando, ele está vendo isso acontecer. Na sua visão, ele está numa data, os acontecimentos estão em datas muito avançadas além dele, mas na visão ele participa da visão. É como João em Apocalipse vendo a besta, o anticristo. Ele está lá em 90 depois de Jesus vendo que ainda vai acontecer que nem eu e você vimos. E João já viu, certo? Então, para João, aquilo já aconteceu porque ele já está na glória aguardando. Então, esse texto é bem interessante porque veja que ele está assinando visão de Isaías. Quando ele começa a escrever, ele diz visão de Isaías, ele é o Isaías. A mesma coisa acontece com Jeremias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: a palavra de Deus que veio a Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam, tal. Então, veja, ele já assinou, é um jeito dele dizer, visão dele, é ele que está falando, certo? Ezequiel também coloca isso no capítulo 1, versículos de 1 a 3, e aconteceu no 30º ano, olha como ele bota a data, certo? 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, estava eu entre os cativos junto ao rio Quebar, e abriram-se os meus olhos em visão, e eu vi o Senhor e tal. Então veja, e veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então ele está se colocando na terceira pessoa, mas ele está se referindo a ele mesmo, porque veio a ele a palavra do Senhor e ele é o profeta Ezequiel, é ele mesmo que está escrevendo. A mesma coisa acontece com Daniel. Veja o capítulo 8, versículo 1, quando ele diz: no ano terceiro do reinado de Belsazar. Note que Belsazar é neto de Nabucodonosor. Então vem Nabucodonosor, vem Nabonido, depois vem Belsazar. Então são 3 reis, e o Daniel está lá, está de pé, apareceu em mensagem a mim, Daniel, depois daquela desde o princípio. Então veja que Daniel está colocando ele, o próprio Daniel, como autor. Oséias capítulo 1, versículo 1 diz também: a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho. Então veja que ele se coloca como autor, coloca também a sua paternidade, de quem ele é filho, de como ele chegou àquela conclusão, e as visões, então ele começa a colocar. O profeta Joel faz a mesma coisa, a palavra do capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Então veja, Joel, eles não tinham sobrenome, né? Então fulano, filho de Beltrano. Por exemplo, o meu nome é Jorge Videira, mas o nome deles era fulano, filho de Beltrano. Ciclano, filho enfim, era assim. Agora o profeta Amós, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, e ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá. Opa, veja, o mesmo Uzias, rei de Judá. Então veja que no contexto aqui de Amós, Amós está um pouquinho antes do profeta Isaías. Olha, veja que coisa interessante, né? Porque o Amós está tendo as visões no período do Uzias, e o Isaías vai ver já o Uzias morto, né? Obadias, capítulo 1, versículo 1, visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Aí já está profetizando contra o reino do sul. Temos ouvido a pregação, porque do reino do sul viriam outros reinos. Até hoje são reinos que implicam muito com Israel, que são os árabes ali, né? Chamado Irã, o Iraque, todos esses reinos ali. Muito bem. Depois veio o profeta Jonas, olha, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Está percebendo como é que o próprio livro estabelece quem é o autor? Não dá para confundir, não dá para você ficar com dúvidas, não dá para você negar que esses homens tenham realmente escrito esses livros. Não tem como alguém agora criticar e dizer, não, esses livros são escritos depois, alguém escreveu. Não existe esse negócio de alguém ter escrito. Os livros são autênticos, o próprio autor coloca o seu nome como autor, certo? Naum, olha, capítulo 1, versículo 1, peso de Nínive, visão de Naum, o Elcocita. Abacuque também, peso
o peso que viu o profeta Abacuque. Sofonias, a palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi. Ageu, no ano segundo do rei Dario, no 6º mês. Então, opa, ele está colocando aqui Dario. Note que Dario é anterior a Daniel. Então, Ageu é depois de Daniel, tá certo? No primeiro dia do mês e tal. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Tá bem importante isso aqui, né? Malaquias, que está colocado entre o último livro do Antigo Testamento, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então veja que ele já está citando aqui Israel como um todo. Não está citando mais Judá, está citando Israel como um todo, porque o plano para a redenção de Israel era que todas as tribos voltassem. Por isso que Esdras, quando vai estabelecer lá a reconstrução e tal, e refazer o culto do Senhor, você quando lê o livro de Esdras, você vê Esdras convidando aos chamados samaritanos, que eram as tribos do norte, a voltarem para se unir e formar a nação de Israel. Mas, infelizmente, os samaritanos já estavam completamente misturados, já estavam completamente sem ter condições de abandonar as esposas, as famílias e tal. Estavam todos completamente possuídos por um jugo desigual, se misturaram tanto na fé quanto nos costumes, nas regras, não tinham mais condição de manter a religiosidade judaica no contexto já que estava sendo refeito por Esdras, e esse pessoal acaba ficando para trás. Então é importante, quem fez essa pergunta agora, entender que não tem como contestar esses textos bíblicos, a não ser que você queira contestar. Aí não tem jeito. Se uma pessoa quer olhar para a Bíblia e dizer que ela é um livro de contos de fadas, é um direito que a pessoa tem. Ela pode fazer isso, ela tem o direito de fazer. Agora, como ela provar, é que está o problema. Como é que ela vai provar? Ela não prova, ela simplesmente joga isso no ar. E aí, como a fé vem pelo ouvir, a dúvida também vem pelo ouvir. E muita gente ouve essas coisas e ficam falando um monte de coisa. Quando eu falei sobre Davi fundando a cidade de Israel, que dominou lá a cidade dos Jebuseus, né? E através lá de um sistema de águas muito importantes, acabou que o exército entrou ali e conseguiu dominar os Jebuseus. E a tática que Davi lançou, dizendo a todos os paralíticos, todos os coxos, todos os pobres da cidade, que se eles se juntassem a Davi, eles receberiam uma recompensa. E aí, o que aconteceu? O próprio povo dos Jebuseus se voltaram contra eles mesmos e Davi conseguiu conquistar a cidade. E fundar a cidade, né, de Jerusalém como sendo a cidade dos Jebuseus, como sendo cidade de Jerusalém. É uma tática importante que Davi estabelece, porque Jerusalém vai ficar acima do mar, 800 e tantos metros, quase 1 quilômetro acima do nível do mar. Então, para chegar a Jerusalém tem que subir. Jerusalém fica no meio da nação, quer dizer, tanto em extensão para o mar, quanto em extensão para a Jordânia, que antigamente era a terra dos Amonitas e dos Moabitas, né? E para o sul também, ou para o norte. Então, no norte ele tem a Síria e também tem o Líbano, e ao sul ele teria tanto de um lado o Egito, quanto os edomitas do outro lado. Então, Jerusalém vai estar no meio, protegida por todos os lados. E a ideia é de colocar a capital no meio. Vocês não lembram disso, talvez a maioria de vocês não era nascido, mas houve um tempo em que a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital, e o que deu origem, por exemplo, a muitas favelas, porque o indivíduo tinha que trabalhar no Rio de Janeiro, no centro, e acabava ficando difícil ir para outros lugares, então eles foram se amontoando no meio dos montes e acabaram surgindo aquelas ideias de morar perto do emprego, como não tinha como morar, vamos fazer esses casebres e tal. Então, originariamente, as chamadas favelas no Rio de Janeiro acontece ao contrário da maioria dos países, porque quem mora nos montes da maioria dos países são as pessoas mais abastadas, mais com condições financeiras. Mas no Brasil surgiu essa dependência de morar perto por causa do fato do Rio de Janeiro ser a capital. E aí vem a ideia de Juscelino para transformar
lá no meio do nada, a cidade de Brasília para transformá-la em capital do Brasil, e hoje ela é a capital de outras coisas também, né? Não só do Brasil, mas de outras coisas também, mas deixa para lá esse negócio de política, senão a gente acaba ficando triste. Então, hoje, você percebe que é uma estratégia muito importante que a capital seja guardada no centro, e esse pensamento futurista, há 1000 anos antes de Cristo, já estava no coração de Davi. E ele funda essa cidade. Então, para muitos autores de 30 anos atrás, Davi era uma ficção. Nunca existiu um reino de Davi. Só que a arqueologia de lá para cá já comprovou, já achou cidades das mais importantes, selos que carimbavam na época de Davi, a Jerusalém, as muralhas, né, que foram feitas, as pedras que ainda estão por baixo das pedras de Herodes, ainda estão lá, algumas pedras do templo ainda da época de Salomão. Então veja que não tem como negar, o achado arqueológico ele é uma prova incontestável, então não tem como negar que Davi realmente tenha existido e tenha sido rei de Israel, e por isso Jesus vai reinar como filho dele, né? Outra coisa também que me perguntaram quando eu estava falando do inferno, quando eu falava daquele texto de Lucas, surgiu essa dúvida a quem Jesus foi anunciar, quando Pedro fala a respeito dessa salvação. Então, Jesus sempre foi esperado por todos os grandes homens do passado. Jesus era esperado por todos. Mas como isso aconteceu? Em que contexto isso se deu? Como é que essa situação, né? Porque quando você vê Lucas narrando lá, Jesus contando a respeito do rico e do Lázaro, eles tinham como um ver o outro lado. Então veja, se eu estou aqui no seio de Abraão e eu estou vendo um parente meu lá do outro lado, eu estou, né, não estou muito bem. Porque eu estou aqui no seio de Abraão, mas estou vendo o rico lá sofrendo. Então essa comunhão não era muito legal, e um grande abismo proibia que todos se vissem. Então todo esse lugar, conhecido como Hades, que era a sepultura, era a morte do passado, também confundida com a palavra inferno, né? Porque inferno é a sepultura, é a morte, e no contexto bíblico acaba confundindo. E o texto que Pedro diz é o capítulo 3 da sua primeira carta. Olha o que ele diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa palavra prisão, que também é traduzida em muitas versões em inferno, ou espíritos que estavam no cativeiro, daí chamar de cativeiro. Então é importante você entender que quando Jesus vai a este lugar, ele não vai ao Seol, ao lugar onde estavam as almas perdidas, aonde estava o rico. Ele vai aonde estava Lázaro e vai pegar esse povo que estava ali no seio de Abraão para levar para o paraíso. O paraíso vai ser inaugurado depois do sangue derramado de Jesus, para um lugar chamado por Paulo de terceiro céu. E eu fico imaginando como deve ter sido Jesus chegando, e todos eles esperavam de alguma forma que Jesus chegasse até eles, né? Todos eles foram para ali esperando aquele que seria o esperado de todos eles. Quem seria aquele que pisaria na cabeça da serpente? Talvez fosse a esperança de Adão. Adão estava esperando um que nasceria, que pisaria na cabeça da serpente, né? E quem era esse? Quem seria esse? O próprio Jesus, mas Adão nunca viu Jesus. Então, se Adão estava ali naquele lugar, estava esperando Jesus, sem saber quem era Jesus, mas ele esperava aquele que pisaria na cabeça da serpente. E eu fiz então uma comparação interessante sobre alguns personagens bíblicos, né? E Jesus passeando ali naquele lugar e perguntando para um, perguntando para outro: você aí, o que é que você está esperando? E você, quem é você? O que é que está esperando? E eu coloquei da seguinte forma: que Jesus ia andando entre eles, né, de uma forma maravilhosa, já glorificado, né, porque Jesus foi levado para o seio de Abraão, embora fosse completamente limpo de pecado, não tinha que estar ali, não tinha nem que ter morrido, porque a morte era só para quem pecasse, e ele não tinha pecado. Então, como foi isso aí? A imaginação minha, Deus, Jorge Videira, imagino que tenha sido alguma coisa parecida com isso. Ele chega e pergunta: ei, qual o nome de vocês?
que vocês estão esperando aqui, né? Então, tenha perguntado, quem sabe, a Adão. Eu estou esperando aquele que pisará na cabeça da serpente. Aí ele pergunta para Noé, você aí que está esperando? Eu sou Noé, estou esperando a arca da salvação, aquele que será a arca da salvação, e todos que entrarem por ele se salvarão. E você, qual o seu nome? O que ele dizia? O que você está esperando? Ah, o meu nome é Abraão, estou esperando aquele cujo eu ouvi me chamar, né? Foi a voz que eu ouvi me chamar, e que a ordem dele é segundo a ordem de Melquisedeque, sem precedente. E você aí, quem é você? O que está esperando? Eu sou Isaac, eu estou esperando o cordeiro que Deus proverá para o sacrifício. E você aí, quem é? Eu sou Jacó. Estou esperando a escada que será posta na terra e que servirá de ligação entre os homens e Deus. E você aí, quem é? Eu sou Josué. O que você está esperando, Josué? Estou esperando aquele que será José, né, do Egito. Então, o que você está esperando? Aquele que será vendido por moedas, assim como eu também fui vendido por moedas. E você, quem é? Eu sou Moisés. Estou esperando aquele que falou comigo no meio da sarça ardente. E você quem é? Eu sou Miriam. Estou esperando aquele que abriu o mar vermelho. E você quem é? Eu sou Josué. Estou esperando o grande comandante das batalhas do Senhor. E você quem é? Eu sou Caleb. Estou esperando o conquistador de montanhas e vencedor de gigantes. E você quem é? Eu sou Gideão. Estou esperando aquele que me chamou no lagar e me esperou embaixo do carvalho. E você quem é? Eu sou Samuel. Estou esperando aquele que chamou pelo nome quando eu tinha 3 aninhos de idade. E você quem é? Eu sou Davi. E o que você está esperando, Davi? Estou esperando o bom pastor que será morto. E você? Eu sou Salomão. Na minha suposição, Salomão está salvo lá. Então, eu estou esperando o grande mestre da sabedoria. E Elias? Quem que você está esperando, Elias? Eu estou esperando o Senhor da carruagem de fogo. E você quem é? Eu sou Eliseu. E o que você está esperando, Eliseu? Eu estou esperando aquele que abriu o mar Jordão para eu passar a seco. E você quem é? Eu sou Isaías. Estou esperando aquele cujo nome será Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E você quem é? Eu sou Jeremias. O que você está esperando, Jeremias? Estou esperando o bálsamo de Gileade, que será a cura para todas as nações. E você quem é? Eu sou Daniel. Estou esperando aquele que fechou a boca do leão, aquele que estava com os meus amigos no meio da fornalha de fogo. E vocês quem são? Somos Shadraque, Mesaque e Abednego. Estamos esperando o 4º homem que estava conosco. E você aí quem é? Ezequiel. Estou esperando o restaurador da casa de Israel. E você aí quem é? Eu sou Amós. Estou esperando o prumo da casa do Senhor. E você quem é? Eu sou Neemias. Estou esperando o restaurador da cidade de Jerusalém. E você quem é? Eu sou Esdras. Estou esperando aquele que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, a palavra viva. E você aí? Eu sou Joel. Estou esperando aquele que enviará o Espírito Santo sobre toda a carne. E você quem é? Eu sou Jonas. Estou esperando aquele que falou comigo dentro do ventre do peixe. E você quem é? Eu sou Abacuque. Estou esperando aquele que ensinou que o justo viverá pela fé. E você aí? Eu sou Miqueias. O que está esperando, Miqueias? Aquele que virá de Belém. E você, Zacarias? O que está esperando? Eu estou esperando o bom pastor que será morto. E Malaquias? O que está esperando? Eu estou esperando aquele que virá como Elias e converterá os corações. E João Batista? Você o que está esperando? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você eu sei quem é, você é Dimas, não é? Isso, eu estou esperando o Senhor, porque o Senhor me prometeu que me levaria para o paraíso. E ele disse, então venham comigo, eu vos levarei ao lugar que vocês têm que ficar. E todos foram levados, e por isso que a Bíblia diz, e levou o cativo, o cativeiro, para a presença de Deus, onde Paulo foi, que é o 3º céu, a presença de Deus Todo-Poderoso. Vejam que coisa fantástica, meus irmãos. Todos estavam cheios de esperança, embora mortos, embora já com a carne já completamente corroída, contaminada, corroída, perdida, não havia mais nada, nem pó, mas todos foram revestidos
da fé que os permaneceu firmes e os guardou conscientemente, esperando a vinda de Jesus para levá-los a esse lugar. E onde eles estão agora? Lá no paraíso, esperando por mim e por você. Então, o que nunca acabou na história de todos os personagens da Bíblia? A esperança. A esperança nunca foi perdida. Você tem esperança, você guarda a esperança, você crê que Jesus vai recompensar a tua esperança, você tem essa convicção de que a esperança do Senhor na força da sua palavra, naquilo que ele prometeu que iria cumprir sobre nós, você tem essa esperança, assim como esses homens esperaram e receberam, e Jesus cumpriu, e Pedro diz que ele foi lá e levou todos eles para o lugar chamado paraíso, e agora a promessa é de que ele vai vir e vai nos levar para que com eles possamos estar. E quando Paulo escreve, Paulo diz, eles vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos levados, e todos entraremos no céu dos céus juntos, porque ninguém inaugurou aquele lugar ainda. Quem disser que foi lá está mentindo, ninguém foi lá, porque está sendo prontinho, preparado para ser inaugurado, com você e eu e todos os crentes e todos vocês que estão me ouvindo agora, vamos inaugurar este lugar, este grande lugar que é o lugar da igreja, para que recebamos a coroa e recebamos a recompensa que estará sobre nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer aleluia. Você pode dizer, eu tenho esperança, eu guardo no meu coração a verdadeira esperança de um dia encontrar com o meu Senhor, um dia poder louvar ao meu Senhor, de saber que Ele está vendo o meu sufoco, vendo a minha dor, vendo a minha aflição, está contemplando toda a minha vida, e Ele está sabendo que eu estou precisando de apoio, precisando da ajuda, precisando dele, mas Ele está vendo tudo, Ele não está dormindo, Ele está vendo e contemplando. Então, confia no Senhor, não perca a esperança. Amém?